Olá, tudo bem? Uma vez mais aqui Paulo Adonai e hoje nós estamos uma vez mais com o programa Aliança da Fé, onde nós ficamos aí uns dias sem estar apresentando o programa, mas voltamos a semana passada com uma live e agora hoje nós estamos novamente com a gravação do programa Aliança da Fé, onde nós vamos estar abordando o tema transformação pela palavra do nosso bom Deus. Romanos capítulo 12, assim vai nos dizer acerca de transformação, como várias outras palavras da parte do nosso Deus. E para poder abordar esse tema e assim comentar conosco aqui nesse momento, eu fiz o convite para meu irmão, amigo, evangelista, Matheus Souza. Ele faz parte da Igreja Batista Nova Filadélfia e vai estar aí abordando esse tema com a gente através da palavra do nosso bom Deus, à luz da palavra, para que a gente possa assim contemplar quão bom é Deus na vida do ser humano, que verdadeiramente se transforma quando assim recebe a palavra da parte desse Deus. Boa noite, Matheus, seja muito bem-vindo aí aos estúdios do Guaranés TV e é um prazer ter aí o irmão aqui para a gente poder falar um pouco sobre esse tema, transformação. Mas antes da gente poder começar e adentrar esse tema e aqui para a palavra do nosso bom Deus, eu gostaria de colocar aí diante a todos, Matheus. Eu não vou nem perguntar se é de Guaranésia, porque a gente já se conhece há um bom tempo, mas é nascido aqui em Guaranésia, não é isso? Sim. E criado aqui. E hoje faz parte da Igreja Batista Nova Filadélfia com o pastor Sam, não é isso? Isso, justamente, Paulo. A gente está ali na igreja já há mais ou menos 7 anos já. Um bom tempo. Um pouco mais até de 7. Congregando ali junto com os irmãos e aprendendo ali do Senhor e vivendo essa transformação na qual a gente vai falar hoje aqui. Com certeza. Um tema, Matheus, que a gente procura abordar todos os temas aqui. Temas esses direcionados pela palavra de Deus. E falar da palavra de Deus é falar de transformação, não é verdade? Eu acredito que é impossível alguém passar pela palavra de Deus verdadeiramente, como a gente até costuma dizer aí, passar pelo Santo dos Santos e não haver transformação verdadeira na vida do ser humano, não é isso? Com certeza, a transformação ela já é a primeira coisa que acontece na pessoa quando ela se interessa pela palavra, ou por ir a uma igreja, ou por ouvir uma palavra, por algo, por ouvir um amigo que vai levar a palavra até ela. Ali já, mesmo sem a pessoa saber, já houve uma transformação no coração, uma transformação ali no sentimento da pessoa. O Espírito Santo já começou a trabalhar na pessoa. Entendi. Eu também penso dessa maneira. Eu acredito que, às vezes, até mesmo antes de adentrar dentro de um templo, de uma igreja, a pessoa ali já está sendo moldada, vamos dizer, transformada, por mais que seja uma pequena parcela, mas já está sendo transformada e conduzida ali pelo Espírito Santo do Senhor. Para a gente poder adentrar aqui, Matheus, eu trouxe aqui a Bíblia e vou fazer a leitura de Romanos, capítulo de número 12. O versículo é o de número 2, mas eu vou pegar aqui do versículo 1 e o versículo 2. Você que nos acompanha, se assim quiser, tomar as suas Bíblias e poder fazer a leitura juntamente conosco. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2 assim diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um texto muito conhecido, no meio cristão, e eu tenho certeza que serve como base para a gente poder aqui começar a falar de transformação. Aqui a palavra é bem clara, Matheus, em dizer que existe uma transformação, Mas antes de falar em transformação, o apóstolo Paulo vem tratar sobre e não vos conformeis, Eu queria aqui já trazer diante do irmão, o que o irmão aí traz em seu entendimento através da luz da palavra do Senhor, sobre esse não vos conformeis. Essa questão do não vos conformeis é uma questão até que a gente precisa sempre trabalhar e explicar bem. Por quê? Porque não vos conformeis não quer dizer da gente não ficar injuriado com o mundo, eu não me conformo com essa situação. Não é isso que trata aqui a palavra.
é não se moldar ao mundo, não tomar o molde do mundo, não fazer conforme as pessoas fazem. A tradução que eu costumo ler, Paulo, é a Nova Tradução da Linguagem de hoje, ela fala assim, ó, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente, da mente de vocês. Então a transformação é em nós, em cada um. Sim. Não E que nós vamos transformar o mundo, né? Vamos mudar. Primeiro transformamos a nós, depois sim transformamos o mundo. Então, assim, né, da mesma forma que a gente entende que seria uma transformação pessoal, né? E não às vezes usar essa palavra para poder trazer assim um julgamento, né, sobre as outras pessoas que às vezes estão fora da igreja ou até mesmo fora do convívio que a gente está. Porque na verdade, né, é bem assim mesmo, esse conformar traz o sentido da gente não se moldar às coisas que esse mundo está querendo que a gente se molde. Ou seja, existe uma matriz, né, se assim podemos entender, e essa matriz está trazendo as pessoas para dentro dela. E nós deveríamos fazer justamente ao contrário, ficar longe dessa matriz, não ser moldado por ela, não é isso? Com certeza, que a questão que você falou aí da gente não julgar o mundo, Sim. A gente continuar lendo o texto, lá no versículo 3, o apóstolo ele fala assim, que a gente não pensar em ser melhores que os outros, mas pelo contrário, com humildade e respeito. A gente tem que julgar a nós mesmos e ver se a gente está conforme ou não à fé que Deus nos deu. Sim. Então, e a palavra do Senhor, ela não cai em contradição, né, amado irmão? Porque se a gente for ver na leitura, né, que a gente sempre faz aí, da ceia no Senhor, a gente vai ver que é a mesma, vamos dizer, visão, julgar a si mesmo para ver se está apto, né, a fazer parte ali fazer parte do corpo de Cristo. Então, nesse sentido de julgamento das pessoas, a gente pode perceber que tanto Deus, né, quanto aqui também o apóstolo Paulo, Jesus, o apóstolo Paulo, eles vai trazer a seguinte maneira: o amor ao próximo faz parte desse amor ao próximo também não julgar. Né? não Nós julgar. não fomos chamados para julgar, né, de forma alguma. E a gente pode aqui também observar no capítulo 12, versículo 2 de Romanos, que a palavra vem falar sobre renovação do vosso entendimento para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós podemos entender que existe uma vontade de Deus sobre a vida do ser humano. Com certeza. E qual seria essa vontade, né? A vontade de Deus é da própria transformação nossa para que a gente se torne algo agradável para Ele, e isso é melhor para nós porque nós somos formados para isso. O ser humano ele só consegue alcançar a felicidade plena, completa, quando ele entende isso, que ele foi criado para adorar a Deus, para servir a Deus, e aquele vazio que outrora já sentimos, Sim. ele é preenchido por um espaço exatamente igual ao tamanho do amor de Deus no nosso coração. Por isso que quando buscamos tanto, talvez, na bebida alcoólica, nas drogas e outras coisas mais, nunca é preenchido esse vazio. Porque o espaço para se preencher esse vazio ele é muito grande, ele é no tamanho do amor de Deus. Então, essa transformação verdadeira, qual Deus quer para a gente, é que a gente entenda esse amor e dê espaço no nosso coração para o agir dele, para essa transformação de dentro para fora. Ou seja, só Deus, né, com seu poder e seu amor, pode poder preencher, né, esse vazio que o ser humano tem dentro de si. Eu acredito que aqui, né, nós começamos a abordar esse tema de transformação, e a gente pode ver então que para receber essa boa, perfeita, agradável vontade de Deus, é necessário então uma transformação verdadeira, né? E aí a gente pode começar aqui a pensar assim: então por que algumas pessoas conseguem receber, né, a vontade de Deus perfeita, né, agradável, e tem aquela mudança de vida mesmo, e outros continuam às vezes dentro da casa do Senhor, continuam buscando a Deus e não conseguem, né, alcançar a vontade de Deus? Nós poderíamos dizer que existem alguns que não se transformaram verdadeiramente, por isso não receberam. Eu acho que tem aí como que eu posso dizer, uma justiça de Deus, né? Se o irmão assim me entende. Me parece que se todos que fossem até a casa de Deus, né, como é muito dito aí fora, colocar a Bíblia debaixo do braço e já ir para a igreja e já receber a transformação, o melhor de Deus, seria fácil. Mas na verdade a gente entende que nem todos conseguem, nem não conseguiram até então,
porque de repente não se transformaram verdadeiramente, né? Uma vez que se a gente olhar para a palavra de Deus, eu creio que o irmão, né, consegue também chegar dessa maneira. Deus, ele não vai para a aparência como às vezes nós seres humanos vamos, não é verdade? Com certeza. A gente for ler lá o Salmo 51:10, o salmista fala assim, ó Deus, cria em mim um coração puro e dai-me uma vontade nova e firme. Então, a gente for pensar, criar em nós um coração puro. Hoje, uma das cirurgias mais complexas que existe, né, fisicamente falando, é uma cirurgia do coração, se Sim. trocar o coração. Poeticamente falando, a gente fala que o sentimento mora no coração, mas na verdade a gente sabe que não. Sim. Mas poeticamente falando, o sentimento ele mora Sim. no coração. Então, Deus criar em nós um coração novo é algo doloroso. Nós temos que abrir mão de algo. O próprio Jesus diz que se a gente quiser seguir Ele, a gente deve tomar a nossa cruz e seguir Ele, renunciar a nós mesmos. Então, quando se trata dessa situação de transformação, a pessoa ela tem que renunciar a si mesma. Talvez a pessoa procure a Deus ou o Evangelho, vamos dizer assim, por vez a igreja, para um momento específico, uma dificuldade que ela está passando. E depois aquilo acaba e ela volta a viver como estava. E não houve a transformação verdadeira. Essa transformação que o salmista fala aqui, né? Cria em mim um coração puro e me dá uma vontade nova e firme. Quer dizer, uma vontade firme, uma vontade que não é qualquer coisa que vai abalar. É uma vontade nova, diferente de todas as outras vontades que eu tinha. Eu já tinha. Uma vontade nova. Aí está a diferença, né? Para poder assim então ser transformado verdadeiramente e também receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós vamos ficando aqui com o primeiro bloco do programa Aliança da Fé e voltamos já para o segundo bloco, onde nós vamos abordar aí, né, o que fazer então para ser aí aquele que recebe essa vontade de Deus. Vamos falar um pouco aí sobre renúncia, né, onde nós mesmos, né, olhamos para dentro de nós e podemos encontrar aí algumas renúncias que é difícil de fazer, mas com toda certeza, se a gente fizer verdadeiramente, nós também vamos receber aí a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre nossa vida. Fique aí, logo mais nós voltamos com o segundo bloco, em nome de Jesus. Voltamos aí com o segundo bloco do programa Aliança da Fé. E antes da gente poder aqui voltar ao tema desse programa, né, falar sobre transformação, eu quero uma vez mais fazer o convite para você que nos acompanha, de estar assim acessando, fazendo parte dessa família Guaranésia TV, tanto no YouTube quanto no Facebook. Você pode acessar nas redes sociais e poder assim seguir, né, e compartilhar aí o conteúdo para mais pessoas serem alcançadas. Então, estamos no YouTube e estamos também aí no Facebook. Siga lá, né, a página do Guaranésia TV e tenho certeza que você vai aí, admirar o conteúdo que aqui tem sido feito, tanto nesse programa quanto nos demais. Bom, Mateus, nós abordamos aí no primeiro bloco, né, falamos sobre Romanos 12, falamos sobre começamos a falar sobre transformação, mas quando a gente chega aqui na vontade de Deus, na boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente começa a ver que nem todos, né, parece que conseguem chegar, outros até chegam, daqui a pouco parece que abandona, e nós, né, começamos a falar sobre renúncia, e renúncia Sim. é algo que não é tão fácil, né, da gente trazer para a nossa vida, para a nossa casa, porque quando nós falamos das pessoas, parece que é mais fácil. Agora, quando a gente vai falar de nós mesmos, parece que se torna mais difícil, né? Como a palavra que a gente falou, Lucas 23 e 24, Jesus ele disse assim, disse a todos, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses e esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Morrer a cada dia. Matar as nossas vontades, matar os nossos desejos, principalmente quando viemos do mundo, vamos dizer assim, vamos usar esse jargão aí. Sim. Como não nascemos num berço evangélico e tínhamos outros costumes. Algo que foi difícil para mim, eu confesso, abandonar, foi a cerveja, assim que comecei na igreja. Eu tinha aquela vontade, eu não achava que era errado, eu queria continuar na igreja e tomando a minha cervejinha. E um dia o Espírito Santo ele não precisou ficar falando para mim.
o Espírito Santo foi mudando meu coração, que eu lembro que um dia eu não consegui mais, eu ficava com vergonha e eu fui parando. Então é ir morrendo aos poucos, deixando os nossos desejos, vontade, vícios, a gente vai deixando gradativamente. Eu lembro que a minha pastora me deu um puxão de orelha que eu não esqueço Sim. a respeito disso, e aquela palavra dela ficou guardada no meu coração e foi um empurrão para me deixar. E eu deixei o ato de tomar a cerveja, mas a vontade ela permanecia em mim de tomar. E eu só fui liberto disso muito tempo depois. E em todo o tempo que eu tinha essa vontade, eu tinha que renunciar a ela, eu tinha que matar a mim mesmo para seguir aquele caminho que agora eu escolhi, diferente do que eu estava antes. Então são várias coisas que a gente tem que deixar. Isso é uma coisa simples, estou falando de um vício, um exemplo, mas são outras coisas também. Você falando, né, sobre esse, né, um vício que você tinha, eu lembro, né, todas as vezes que eu ouço, né, falar dessa parte para esse tema, eu começo a aqui lembrar, né, trazer a minha memória uma certa ocasião que eu estava em Guaxupé e todo dia no horário do almoço, né, eu não me canso de contar essa passagem da minha vida. Na hora do almoço eu ia para uma padaria do lado do trabalho e tomava a minha, né, refrigerante, né, que a maioria das pessoas gosta, brasileiro, né, a famosa Coca-Cola. E a gente, e eu olhei assim do lado, uma mesa e uma pessoa, né, nunca tinha visto aquele rapaz tomando cerveja, era o que? Meio-dia, numa terça, quarta-feira, não me lembro. E eu olhei e dentro de mim eu já julguei, eu coloquei assim, olha, nossa, como que é o vício? Meio-dia, meio da semana, tomando cerveja. E o Espírito Santo, na mesma hora, veio no meu coração e falou assim, como que é o vício? Você vem todo dia que tomar sua Coca-Cola. Então, assim, para mim, no momento, não era cerveja, mas a renúncia que eu tive que fazer foi a Coca-Cola. Então, a gente tem, assim, uma certa, às vezes, dificuldade de renúncia, que fala da gente, né, Mateus? É uma coisa assim, é dentro de nós, é nós que temos que renunciar. E outra coisa também que às vezes eu costumo meditar, entender, é que as pessoas me parece que conseguem renunciar àquilo que as outras pessoas conseguem ver na nossa vida. E aqui já vem falar de verdadeira transformação, porque me parece que aquilo que eu consigo esconder do irmão, eu renunciei. Mas é aquilo que está dentro de mim, como o irmão disse, que é as vontades, eu consigo esconder de todo mundo. Posso esconder da minha esposa, do meu filho, né, do irmão, do meu pastor, mas de Deus ninguém esconde nada. Então, de repente, faltou essa renúncia interna para a pessoa receber a vontade de Deus sobre a sua vida. Uma coisa interessante a respeito de renúncia, né? Eu, assim que comecei na igreja, eu comprei uma Bíblia. Eu ia, até um fato interessante, eu saía junto com o irmão da igreja lá, a gente ia comer lanche, alguma coisa, e ele com a Bíblia dele e eu sem Bíblia, o pessoal da igreja cumprimentava ele com a paz e não me cumprimentava. Eu falei, não, vou comprar uma Bíblia que o pessoal vai ver que eu sou crente agora. Comprei uma Bíblia grande, bonita e tal. E aí eu tô lá um belo dia com a minha Bíblia e entra uma pessoa na igreja, nossa lá, que nunca tinha ido, um visitante, e o Espírito Santo coloca no meu coração, dá tua Bíblia para ele. Pô, Senhor, mas a Bíblia eu acabei de comprar, né? Custou caro. Sim, eu escolhi. Aí vai daqui, o Espírito Santo incomodando, doei a Bíblia. Renunciei àquela, comprei outra. Sim. Aí, e assim foram, eu perdi as contas já de quantas Bíblias que eu adquiri e Deus colocou no meu coração de abençoar outra pessoa com essas Bíblias. Até o dia que uma pessoa que até você conhece, não vou falar o nome aqui porque eu não tenho autorização da pessoa, mas um amigo nosso de infância chegou e falou assim, ô Mateus, você lembra aquela Bíblia que você me deu? Cara, eu comecei a ler ela, eu tô indo na igreja, eu parei de beber, minha vida está transformada. E através daquela Bíblia lá que você me deu ela, lembra a vez que você me deu? Eu fui lá visitar a tua igreja, lá você me deu a Bíblia, uma Bíblia bonita, eu tenho ela até hoje, eu tô indo na igreja com ela. Então você vê que a renúncia, ela gera um fruto. Com certeza. Toda vez que nós renunciamos a algo em nós ou algo nosso para o serviço da obra, ele gera um fruto. E que fruto maravilhoso é esse? Essa vida transformada que transforma outras vidas. Com certeza. Então, a renúncia, por mais pequena que ela seja, ela sempre vai gerar um bom fruto. Se você renuncia a algo seu ou em você em prol da obra, vamos dizer assim, de Deus. Trazendo assim
a vontade de Deus não só sobre a nossa vida, como também na vida daquelas pessoas que nos rodeiam, não é verdade? Como você disse, uma renúncia, né? De, assim, abençoar, presentear alguém com a Bíblia, e hoje você vê o fruto, né? Colhido na vida dessa pessoa. É muito bom falar, né, de transformação, e é muito bom também falar de transformação, né, na palavra do nosso Deus. Porque vejo também, Mateus, que transformação verdadeira fora da palavra, eu acho que é meio que impossível acontecer. Né? Porque nós temos uma certa dificuldade de poder renunciar, né, diante do nosso Deus às coisas para poder ter essa transformação verdadeira. Agora, quando a gente afasta da palavra de Deus e fala, não, eu vou mudar a minha vida porque eu quero assim, você percebe que as pessoas até conseguem por um período de tempo e depois volta de novo, né? A viver tudo aquilo, no caso que você, né, abordou aí, para a gente poder ficar em cima desse exemplo. Às vezes é um vício, né? Tá acabando com a vida da pessoa, tá acabando com a família, e a pessoa não consegue sair dele. Quando a pessoa sai desse vício, usando, né, a palavra de Deus, sendo ali moldadas, vamos dizer assim, pela palavra do Senhor, a gente percebe que a pessoa consegue se manter, né, transformado verdadeiramente. Agora, quando acontece a transformação sem envolver Deus, né, a gente percebe que é por pouco tempo, a pessoa não aguenta, acaba voltando, né? Voltando nos atos que outrora cometia. Então, transformação verdadeira, tenha certeza que tem que ter aí a palavra de Deus envolvida, para que a gente possa assim presenciar essa vontade de Deus que é boa, é agradável, é perfeita e é tremenda sobre a nossa vida. Exemplo que a gente pode ter é as clínicas, né? Muitas clínicas que usam a palavra de Deus, e eu acho que sabiamente, para poder assim recuperar, né, os internos, seja de entorpecentes, de drogas, álcool e tudo mais aí. A gente percebe que as clínicas que usam a palavra conseguem uma transformação verdadeira. As pessoas saem dali, montam família novamente, né? Vêm pro seio da família, mas quando a gente percebe que é só na base da medicação, daquele negócio um pouco mais arcaico, mais antigo, a gente vê que pouco tempo depois a pessoa volta de novo e entende que a transformação não foi completa, né, Mateus? Uma coisa que é primordial na transformação é a perseverança. Então a pessoa ela precisa perseverar naquela transformação que foi iniciada. E para a gente perseverar, a gente tem que se alimentar de algo. Como a palavra de Deus ela é viva e é constante no seu entendimento, Sim. ela traz essa perseverança para as pessoas. Porque ela, como ela é viva, ela se modifica. A palavra mesma, mas no coração da pessoa. E às vezes eu posso ter uma palavra e Deus falar comigo de uma forma. Você pode ler e a revelação para você pode ser outra. Dessa forma que eu estou falando que ela se modifica. Sim. Então, a palavra de Deus ela facilita essa questão da perseverança. Se a pessoa se alimenta da palavra, ela fortalece o espírito. O desejo do espírito ele é diferente do desejo da carne. Com certeza. Por isso que a palavra de Deus é tão importante na transformação, igual você falou no caso das clínicas. Sim. Porque o desejo da carne é voltar outrora para aquele vício que a pessoa tinha antes. Sim. Mas se ela alimenta o espírito é mais forte do que a carne, então o espírito ele mata a carne e o espírito ele busca o quê? Se alimentar. E o que satisfaz o espírito? É a palavra de Deus. Porque Deus é espírito. E a Bíblia vai ser bem clara em falar sobre essa briga, né? Que existe entre a carne e o espírito, um cobiçando contra o outro, um lutando contra o outro, porque o que o espírito quer, a carne não quer, é o que a carne, né, as vontades, né? A gente diz carne, né, como a vontade do ser humano, né, que todos nós temos. Essa briga é constante, não é algo externo, é algo interno, né, Mateus? É uma briga dentro de nós, né? Eu até brinco, né, é aquela velha história do desenho lá, né, famoso, que na infância a gente assistia, do Pica-Pau, né, onde existia lá, quando ele ia tomar a decisão de fazer uma coisa ou outra, sempre parecia lá um anjinho, né? E um diabinho do lado, no ombro dele. E a grande verdade, me parece que isso é meio que real. Não a situação, né, do anjinho, do diabinho, mas a situação de ter essa briga, né, dentro de nós, dizendo, não, pode fazer. E algo dizendo, não pode, não pode. E é justamente aí, então, que nós vamos entender que está a diferença daquele que já recebeu a vontade de Deus perfeita sobre sua vida e aquele que ainda não recebeu. Porque mesmo estando ouvindo a palavra, é necessária essa renúncia, né, dentro de si,
para que o Espírito de Deus possa falar mais alto nas decisões, não é isso? E algo interessante, Paulo, que eu gosto sempre de ressaltar com as pessoas, muitas vezes que estão começando na fé, na caminhada da fé, na igreja, as pessoas têm mania de espiritualizar demais algo e talvez humanizar demais outras coisas. Sim. E a gente tem que entender o seguinte, igual você falou, essa ilustração do desenho, ela é bem plausível para a situação, porque é justamente isso. Como que o Espírito Santo fala conosco? É através da nossa consciência. Por isso que Deus ele renova a nossa mente e o nosso entendimento. A transformação é da mente e do entendimento. Então, as pessoas têm que entender isso, desmistificar um pouco e saber que Deus nos fez e Ele fala de uma forma qual nós entendemos, e é através da nossa consciência. É justamente aquela palavra, aquela vozinha que fala assim, ó, não faça isso, não haja dessa maneira, olha, não vá por ali. É essa a voz do Espírito Santo, a qual nós devemos dar cada vez mais atenção para que ela fique cada vez mais clara aos nossos ouvidos, dentro da nossa mente. Deus ele sempre vai falar conosco através de coisas, sim, através de pessoas, mas principalmente Deus fala conosco de dentro para fora. A palavra ela nos traz uma garantia dessa transformação, uma garantia que a gente tem que se lembrar toda vez que a gente fraquejar. Sim. Paulo fala assim aos Filipenses 1:6, fala assim, ó, pois estou certo de que Deus que começou esse bom trabalho na vida de vocês vai continuá-lo até que esteja completo no dia de Cristo Jesus. Essa confiança nós temos que ter toda vez que desanimarmos, lembrar quem começou a transformação em nós. Lembra no começo da nossa conversa, a gente falou que o Espírito Santo ele leva a pessoa até na igreja, mesmo sem a pessoa saber, aquela sim, vontade da pessoa, a curiosidade. Deus a curiosidade tem movido a humanidade. Já é o Espírito Santo trabalhando na vida da pessoa. Esse mesmo Espírito Santo que levou ela lá, ele vai continuar esse trabalho até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Nós vamos aqui, finalizando o segundo bloco, mas antes de finalizar, eu quero fazer o convite, para o evangelista aqui, Mateus, poder trazer aí diretamente para todos que estão nos acompanhando, uma palavra, para trazer aí como as pessoas que estão aí nos vendo neste momento, Mateus, pode buscar essa transformação sobre sua vida, e aqueles também que um dia já conheceram a palavra, estão aí um pouco desanimados, um pouco longe do Senhor, o que fazer para eles poderem voltar e manter a transformação diária que nós precisamos. A câmera aí é toda sua para você trazer esse recado. Bom, o recado que eu posso deixar para todos é o seguinte, eu jamais me imaginei aqui, eu e o Paulo, falando a respeito de Deus, conhecendo o nosso passado. A transformação ela existe. Deus ele é real e Ele ama as pessoas e quer o bem das pessoas. Deus ele está conosco todos os dias, em todo o tempo. Como eu disse, a gente tem mania de mistificar muitas as coisas. Mas se você hoje sentir vontade de falar com Deus, com certeza o Espírito Santo ele vai te ouvir, vai levar o seu recado até o Senhor. O Senhor está te ouvindo. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha nenhum tipo de receio. O Senhor é contigo e Ele quer a sua transformação para uma vida feliz. Não uma vida de desgraça, uma vida de prejuízos, mas sim uma vida feliz, uma vida de caminhada com Ele, de alegria e felicidade. Bom, o recado foi dado aí, eu tenho certeza que você, que ouviu essas palavras aí, na boca aqui do nosso irmão, no Mateus, pode ter certeza que você executar essas palavras, você também vai receber aí sobre sua vida uma força maior da parte de Deus para você se transformar verdadeiramente no que precisa ser transformado, como todos nós precisamos dessa transformação diariamente, como aqui abordamos, e ter a certeza que a vontade de Deus vem aí sobre a sua vida, e ela é perfeita, ela é agradável, é a melhor vontade de todas, tá joia? Então fica aqui uma vez mais com esse programa Aliança da Fé, e mais uma vez quero fazer um convite para você para estar nos acompanhando através aí das redes sociais, Guaranese TV, tanto no YouTube como também aí no Facebook. Tenho certeza que você vai aí gostar muito aí de todo o conteúdo, e todos vocês que nos acompanharam até aqui, Deus abençoe sua vida, sua casa, tenho certeza que Ele já é aí contigo, em nome do Senhor Jesus.